Boa noite para quem nos acompanha aí. Vamos iniciar uma nova live, ações afirmativas em educação, com o professor Malalo, né? Basilele Malalo. Boa noite, Padre Kleber, que está aí com a gente. Preta Giza, um abraço. Estou aqui fixando o tema da live para quem chegar depois. Um instante. E nosso convidado está chegando já. Então, boa noite, Pedro Emanuel, tudo bem? Wellington, um abraço, boa noite. Vamos chegando aí. O professor Basilele disse que chega já. Opa, acabou de chegar. Vou convidá-lo aqui já. Professor Basilele. Joyce, um abraço. Bom te ver por aqui. Então, bora ver se o professor entra aí. Opa, Olá, tudo jóia, tudo né? bem? Tudo jóia, Adriano. O pessoal está chegando aí. Enquanto isso, eu vou fazendo aqui uns comentários, né, antes de iniciarmos de Hum. fato. Vi que ontem você teve uma live também, né? A minha vida virou live aqui, já. Diga descanso mais. É. Não é Agora me brinquedo, não. diga, as suas entrevistas levam quanto tempo? Fazem dois blocos? Como que é? Então, geralmente eu tento fazer um bloco apenas, mas tem temas que não tem condições, né? O pessoal termina fazendo muita pergunta e se você tiver Ah, ok. tempo, se o convidado Tá tiver bom, tempo, a eu estou gente... à vontade. Dá para fazer dois blocos, não tem problema. Ok. Então, vou É. aqui dizer algumas coisas enquanto as pessoas chegam aí. Então, essa é a Ok. última live desse primeiro momento que eu fiz, né, que começou lá com o desabamento, né, da parte externa da Casa do Samba, em Santo Amaro. A gente fez uma live, vamos dizer, emergencial, né, para poder esclarecer para a população de Santo Amaro as coisas em torno ali da gestão do casarão da Casa do Samba. Né? Então, conversamos com o Alex, que é o presidente da associação. Depois fizemos uma live com o André Reis, que é diretor do Centro de Culturas Identitárias e Populares da Secretaria de Cultura do Estado da Bahia. Né? Uma live sobre cultura e turismo no pós-pandemia, focando um pouco o contexto de Santo Amaro. Depois fizemos uma live também com Flora Maria, nossa advogada querida, sobre a questão do enfrentamento à violência de gênero. Né? Foi muito interessante. Pelo o contexto do dia de combate à homofobia, fizemos uma live com Fábio Reis, que é o coordenador da divisão de minorias da Secretaria de Desenvolvimento Social de Feira de Santana. Que mais, gente? Quem está aí que acompanhou, me recorda aí, porque é muita coisa, né? Uma live sobre o esporte com dois pastores, né? Um de Feira de Santana e um de Santo Amaro. De Feira de Santana, presidente da Associação Baiana de Futebol de Tavinha, aquele futebol de golzinho. Conhece, Basileia? Futebol de golzinho, que os Não, garotos não. jogam na rua? Coloca ali os dois chinelos para fazer o Ah, gol no sim, meio da joguei rua. muito. Jogava Ah, pois é. quando era Virou moleque, agora uma fazia isso. modalidade, virou uma modalidade regulamentada agora. Não sei se você tem essa informação. Não, não sabia. Pois é, então tem uma associação na Bahia já e tudo. Ah, ok. E o outro pastor, que é de Santo Amaro, ele é juiz, né, árbitro da Federação Baiana de Árbitros, né? Uhum. E que mais, gente? Quem me lembra aí, para não ser injusto com os meus convidados e convidadas. Enfim, foi muita coisa. Carol Uhum. Soares, acabou de entrar, me lembrei aqui. Nossa cantora Carol Soares, falamos sobre música, que a música faz parte da alma de Santo Amaro, né? Muita gente talentosa com música. Do Recôncavo, né? Sim, Basilele já sim. está um tempo no Recôncavo, já viu que cultura no Recôncavo é muito forte, né? Sim, sim, sim. Muita música. Acompanho. Hum. Tivemos mais quem? Wellington, que está por aí, me recorda aí, Wellington, por favor. Que agora. Boa noite, Joyce. Boa noite, Wellington.
O Pedro Emanuel está dando boa noite para a gente também. Boa, Bem, Pedro. agora eu não consigo me recordar agora. Ah, sim, semana passada, salvo engano, foi uma live sobre racismo, não é? Com o reverendo Mark Bozuti Jones, lá de Nova York, da equipe de Trinity Wall Street, da Igreja Episcopal Anglicana, de lá Uhum. de Estados Unidos, e a reverenda Lilian Conceição da Silva, aqui do Brasil, Pernambuco, mas que está em Porto Alegre. Né? Enfim, fizemos esse caminho um pouco aí. Né? E hoje nós temos o querido professor Basilele Malo, é assim, não é, Uhum. professor? Malo, malo, isso. Malo, que eu tive a alegria de conhecer no simpósio de religião, cultura e sexualidades, promovido pela Igreja Anglicana, em parceria com a UFBA, a FACED, e eu mediei a mesa sobre relações étnico-raciais. Lá estava o professor, com a professora também, Vlamira Albuquerque, se não me engano, né, o sobrenome, e mais uma convidada, que agora não me recordo direito o nome, mas tivemos essa oportunidade e temos um amigo em comum, que é o Pedro Leiva, que também é professor da Unilab, pessoa muito querida e Uhum. que tem uma parceria muito bonita com o professor Basilelli. Eu lembro de uma foto de vocês dois sentados ali no dia do simpósio, né? Pedro é meu irmão. Esse aí é. Nós somos três. Tem o Aham. brasileiro, o Wallace, o Pedro, que é de Cuba, eu sou do Congo. São três negros irmãos que Aham. se encontram nessa diáspora brasileira. Ah, beleza. Então, O Alan, é o Alan fantástico. está no Unilab também? Ou por onde anda? Não, ele também está na Bahia. O Wallace morava no Rio de Janeiro. Eu morava em São Paulo. Pedro morava em Porto Alegre. Aí nós Sim. estávamos no congresso da Metodista. Aí todas aquelas abordagens que a gente via não tinha nada a ver com a gente. Aí Aham. era uma cumplicidade assim, sabe, de irmandade. Desde lá, naquele período, nossa amizade nasceu. Aham. Acho que mais de 15 anos, viu? Não, muito tempo. Você viu que essa foto que vocês tiraram juntos estourou o Facebook, né? Foram muitas curtidas, né? Não sei se você Sim, teve. estourou. Sim, sim, É, sim. Acompanhei. É coração mas, mesmo. aham. Boa noite para minha mãe que entrou. Tem gente te saudando, viu, meu irmão? Deixa eu pegar aqui. Ok, cumprimento a todo mundo. Muita força, muita saúde nesse período. É para todo mundo. Sim, sim. Errei também, que entrou aí, Rejane. Então, eu vou me apresentar, porque tem gente aí que eu acho que é da rede do Basilele, não me Uhum, conhece, eu vou pedir para ele se apresentar também. Né? uhum, Então, eu sou Adriano Portela dos Santos, sou doutor em Literatura e Cultura pela UFBA, sou reverendo da Igreja Episcopal Anglicana do Brasil, Igreja uhum, Anglicana, com uma comunidade em Feira de Santana, não é? E sou santamarense, não é? Boa uhum, noite, Henrique. Sou santamarense, estou fora da cidade há um bom tempo, mas sempre na cidade, porque sou professor da rede municipal de Santo Amaro. E estou fazendo a caminhada, né? Estou pré-candidato a vereador no município, né, pelo PSB. uhum. E a gente tem feito essa caminhada de discutir coisas que a gente acredita, que a gente deseja trabalhar, que a gente deseja ver estampado aqui nas telas das redes sociais. Né? Pedi ao Basilele, né, nosso professor, para se apresentar, né, para a Uhum. gente e a gente dar início a essa conversa. Isso. Basilele, Malo Malo, lá do Congo. Já tenho 20 anos nesse país, no Brasil. Eu cheguei aqui para fazer meus estudos de teologia, ia ser missionário. Aí depois acabei tomando uma decisão para seguir mais no caminho como leigo, né? Saí da igreja, me formei em teologia aqui no Brasil, a segunda graduação, fiz ciência da religião no mestrado e o meu doutorado nas ações afirmativas. Então o tema de hoje é muito importante para mim. E, da mesma forma, hoje a gente recebeu uma nova missão, não necessariamente na perspectiva de uma espiritualidade cristã, mas é resgate da espiritualidade ancestral. Então as pessoas também podem nos seguir, Adriano, você também pode vir junto com a gente. Nós estaremos no dia 27, eu vou dar
temos um encontro sobre a oração na espiritualidade africana. Mas vão ser vários encontros que a gente vai fazer. Aí a gente espera todo mundo que quiser também no meu Facebook para pegar informações. Tá. Vai ser por onde, Basilélio? Vai No ser via Facebook? Meet. Aquele programa, a gente passa o link. As pessoas precisam se inscrever primeiro, porque a gente não faz evento para massa. Qualifica evento e pouca gente para discutir junto. Mas também tem outro evento que a gente vai fazer no dia 5, que tem a ver com oração mais ecumênica, mais aberta. A gente também pode socializar. Tá. Minha tese de doutorado é sobre a oração em Gil Vicente, né? O autor do teatro português. Então, muito me Ótimo. interessa. Bom, então, você vai ser o próximo convidado, porque teremos uma rodada também. A gente trabalha numa perspectiva mais ecumênica, mais aberta. Então, teremos também convidados para dialogar conosco. Na tese, inclusive, eu pego uma das personagens negras de Gil Vicente, que ele coloca na encenação orando. Só que é uma oração toda atravessada, né? Então eu analiso essa oração para dizer um pouco, para discutir isso de questões raciais, que é nossa paixão também, né? Então a gente aproveita o que tem para poder pegar, né? Puxar. Vai dar um live sobre isso aí. Ficou combinado. Eu convido, você me convida. A gente discute isso. Obrigado. Eu queria que você falasse um pouco também, Basilélio, antes de a gente falar sobre essa live de hoje, apresentar um pouco a Unilab, né? A gente tem gente de Santo Amaro acompanhando a gente, e que depois verá, ficará salvo, e eu acho que é importante apresentar a universidade, né? Isso é muito bom. Digamos o seguinte, é muito bom porque a gente está tratando das ações afirmativas. E digamos que o Unilab é uma ação afirmativa, não é? Que acontece no contexto do governo Lula. Nasce em 2010, né? A lei da fundação da Unilab, mas a implementação da universidade em 2011, não é? E na base, né? Qual é a ideia básica? A ideia é a universidade da integração internacional da lusofonia afro-brasileira. É uma universidade federal brasileira em cooperação, né? Na cooperação solidária com os países da CPLP. CPLP significa Comunidade dos Países de Línguas Portuguesa. Esse aí foi o arranjo que eles encontraram. De fato, é o resgate do diálogo entre os conhecimentos produzidos pelos africanos e africanas e seus descendentes, no caso, negros brasileiros. E essa universidade é parecida muito com a UNILA, que é a Universidade de Integração Latino-Americana, que tem como base de epistemologia, especialmente, os conhecimentos produzidos pelos povos indígenas e outros povos da América Latina naquela universidade. Quanto à nossa, a questão mais africana, afro-brasileira é o foco. A sede fica no Ceará, não é? E nós temos o campo aqui no Campo dos Malês. Bom, ali tem vários institutos, né? Lá no campo do Ceará, são vários, mas aqui no Campo dos Malês nós temos História, Pedagogia, Ciências Sociais, Relações Internacionais, mas o que? Pedagogia. E nós temos um curso de EAD também, Administração, tem algumas especializações, Administração Municipal, Administração em Saúde, Especialização em Segurança Alimentar, que é um curso internacional, que vale a pena conhecer esse espaço para si, quem quiser estudar, ter acesso ao ensino superior gratuito, que é uma universidade pública. Muito bom. Dizer ao pessoal que eu desativei temporariamente os comentários, né? O Pedro lembrou aí para a gente, para que a gente possa ver o professor melhor, né? Possamos nos ver. E quando a gente abrir espaço para questões, eu reativo os comentários, e aí vocês que estão acompanhando podem colocar questões e a gente traz aqui para essa roda de conversa, tá ok? É importante, não é? Eu pedi para que apresentasse, professor, a Unilab, porque como eu sou na rede pública de Santo Amaro, né, a rede pública de educação, eu percebo que os jovens da cidade não têm muita noção do que tem de possibilidades universitárias ao seu redor. Né? Nós temos o IFBA, cursos ali, temos a UFRB e a Unilab. Ok. Essa informação eles têm, né?
mas como é que Uhum. acessa, que tipo de extensão universitária que é oferecido, quais são os cursos que tem, às vezes não chega, né? E Uhum. desde que estou na rede municipal, trabalho na zona rural. Então, para esses meninos da zona rural, chegam menos ainda essas É. informações, né? Então, eu sempre tento fazer esse meio de campo para que eles tenham essas informações, tá ok? Uhum. Então, muito obrigado. Como falei no início, o tema de nossa live é ações afirmativas em educação. A gente acabou de saber que foi nomeado o novo ministro da Educação, né? O Carlos Uhum. Decotelli, né? Negro, doutor em economia, ex-presidente do FNDE, né? Fundo Nacional de Uhum. Desenvolvimento da Educação, oficial da Reserva da Marinha. E a gente está num contexto em que o Ministério da Educação vem sem discussão da renovação do Fundeb, né, que é Uhum. fundamental para a educação básica, sem propor caminhos para a educação nesse período de pandemia, e com uma série de iniciativas ideológicas, né, de confronto Uhum. político e muito menos questões técnicas para articular toda a educação em todos os níveis do Brasil. Então, isso tem sido esses últimos tempos da educação, do Ministério da Educação aqui no país. Em Santo Amaro, brasileiro, Uhum. eu analisei, né, o IBGE de Santo Amaro indica que nós temos 36,6% da população jovem, né, que significa 21.153 pessoas. Dizer jovem significa, na análise que eu fiz, né, para trazer esse dado, de 10 a 29 anos. Não são aqueles 15 a 24 clássicos que a gente trabalha, mas de 10 a 29, porque a OMS trabalha com a ideia de população jovem, né, que é de 10 a 24. E aí eu estendi até 29, que a gente tem um fenômeno que a gente chama de geração canguru. Os jovens estão saindo de casa cada vez mais tarde, né? É, Uhum. se demoram para estudar, se demoram para casar, né? E então, pegando essa faixa de 10 a 29, a gente tem 36,6% de juventude na população de Santo Amaro. Isso em 2010. Mas se a gente atualizar pela faixa que estava abaixo dos 10, continua mais ou menos isso. E a gente tem 89,3% da população do município autodeclarada como negra, né? Preta ou Uhum. parda. Né? Então, é um número altíssimo e faz todo sentido, então, é, discutir ações afirmativas em educação para uma cidade que é negra, que talvez, não sei se enxerga como negra, mas que é negra, Uhum. né? Côncavo é negro. E é um pouco esse contexto, né, que eu trago para a gente poder discutir isso. Uma primeira questão que eu apresento ouvimos falar, né, em ações afirmativas, né? Tá aí, está na mídia, ações afirmativas na educação, né? É algo já que entrou pelos ouvidos, né? Todo mundo ouviu falar em algum momento sobre isso. Mas o que é isso de fato, né? Quais são os seus marcos, né? Se podemos dizer assim. Como é que você coloca isso para a gente, brasileiro? É. As ações afirmativas, né, de fato, elas são conjunto de ações que visam a integração social, econômica, política, né, dos grupos que historicamente sempre foram discriminados. Pode ser eles negros, indígenas, mulheres, portadores de necessidades especiais, assim por diante. Esses grupos aí. Né? Comunidades tradicionais também, né? Isso. Então, toda essa população que, de forma histórica, sempre foi à margem por alguns mecanismos. Essa é a definição geral que a gente coloca. Mas agora tem um debate muito grande, né? Quem faz essas políticas de ações afirmativas? Você vai ter uma linha da ciência política ou mesmo de serviço social que acha que deve ser ação do Estado, porque nós estamos falando de política pública. Então, quando se trata de política pública, o Estado é o ator principal para promover essa política. Mas você vai ter outras linhas teóricas, né, de pensadores, que acham que o Estado, sim, é o agente principal, mas não pode desconsiderar
a sociedade civil, as organizações, como também o setor privado, empresas, outro. Dentro das empresas, que alguns vamos chamar de o mercado, na literatura que eu trabalho, esse aqui são 2 volumes. É a minha tese de doutorado, isso aqui. Vocês podem encontrar também na internet. Então, um trabalho como esse aqui, basicamente são 4 anos de pesquisa, e a gente tem que problematizar. Então, não tem somente uma linha, apesar dessa linha que acha que é somente o Estado. Mas tem outras linhas, assim, uma literatura da nova sociologia econômica do Canadá, outras perspectivas, que entendem que esses atores são esses 3 agentes que eu acabei de citar: sociedade civil, o Estado e o setor privado. Dentro do setor privado, geralmente é ali que a gente tem muitas discussões. Porque nem todas as empresas, você vai encontrar empresas capitalistas e outras empresas de tendência social, ou socialista, ou social, entendeu? Se você pegar, por exemplo, o conjunto de produção, por exemplo, de agricultura familiar, ou você pegar, por exemplo, os atores ligados a agroecologia, conjunto de atores ligados à segurança alimentar, você vai ver que é uma perspectiva social, de respeito ao meio ambiente, a alguns princípios, né, éticos. Então, são consideradas como empresas sociais, alguma coisa assim, com outro ethos, outra ética de fazer negócio. Mas agora, você também vai ter empresas alinhadas ao capitalismo. Esse setor aqui, geralmente, não respeita as regras, nem o meio ambiente, nem a justiça na produção de riqueza. Então, a gente tem que diferenciar. O problema é que, muitas vezes, um pensamento muito, digamos assim, ou marxista, ou tal socialista, não quer nem discutir. Acha que tudo que é empresa é ruim. Não. Produzir riqueza é muito bom. E quando eu, nas minhas reflexões até hoje, eu sempre penso as ações afirmativas levando em conta esses 3 agentes, sem negligenciar o papel do Estado. Isso me permite o quê? Isso vai me permitir observar, digamos o seguinte: nossos avós foram escravizados, escravizadas. Estamos aí, 1532, no Brasil, século XVI. Toda a população negra escravizada até 1888, não é? Abolição. Exato. Após a abolição também, nós não somos inseridos. Não tem política de integração da nossa população negra em todo o Brasil. E veja aí que nós éramos maioria nesse país. Então, o que acontece? Após a abolição, não houve políticas afirmativas de integração da população negra. Isso aí começa a aparecer mais ou menos, vamos colocar aí, a depender, não vou ter uma ideia assim de ação afirmativa do governo, a depender de algumas políticas de Getúlio Vargas, nos anos 40, em termos de Estado, ele vai valorizar samba, mas no lado cultural. Até que você vai ver mais ou menos aí a Constituição de 88, aí sim, você tem alguns marcos, né? Digamos assim, jurídico. Constituição de 88 pensa o Brasil multirracial, multiétnico. Reconhece a diversidade brasileira. Aí, a política em relação aos quilombos, a política da diversidade está presente na Constituição, como uma política voltada para a população indígena. Então, isso a gente já tem os marcos. Depois, a Fundação Palmares, a Fundação em relação à população indígena, né? O FUNAI, a população indígena, e outras questões que vão se desdobrar. Aí nós, na história das ações afirmativas, olhando o Estado brasileiro, aí você vai ter mais ou menos o governo Sarney, você vai ter algumas dinâmicas junto com o Fernando Henrique, 95. Nós temos a população negra que vai acusar o Estado brasileiro de praticar o racismo do Estado e exige do governo Fernando Henrique tomada de posição. Ele cria o GT de integração da população negra nos anos 95. Estávamos celebrando mais ou menos 300, se não me engano, 50 anos da morte de Zumbi, de Palmares.
Então, os movimentos negros vão parar Brasília, vão reivindicar. Fernando Henrique criou esse GT que começou a pensar várias possibilidades. A partir disso também você vai ter dinâmicas em nível de município, assim por diante, né? Os conselhos do desenvolvimento da população negra começam a nascer e você vai ter uma dinâmica. Mas agora, os anos 90, a população negra vem sempre questionando, mas o questionamento é desde que nós fomos escravizados aqui nesse país. Estamos a questionar. Então, até que vão começar a aparecer outras formas, né? Digamos assim, política de cotas nas universidades, que são quase dos anos 2000, entrando no século XIX, não é? Isso aí são os conselhos nas universidades, digamos, universidades pressionadas pelos movimentos negros, aí os conselhos começam a implementar a política de cota. Universidade Federal do Rio de Janeiro, UNED, UFBA. Então, essa dinâmica não vem do governo. Ele vem da sociedade civil organizada dentro das universidades. E com a autonomia universitária, você vai ter isso aí no campo da educação. Então, essa é mais ou menos a história dessas ações. Por que eu fiz esse trajetória histórica? Para assegurar outros agentes que eu não conversei aqui. Mas eu vou falar muito rápido para deixar você me fazer pergunta. Uhum. Como é que nós, a população negra, conseguimos sobreviver até hoje? É porque nós, negros e negras, apesar dessa situação de sofrimento, de exclusão, nós mesmos temos elaborado as ações afirmativas para nós mesmos. Pensa, por exemplo, nos quilombos, esses territórios. Pensa nas irmandades católicas. Pensa nos terreiros. Pensa nos clubes negros. Pensa nos sambas. Eu, na minha dissertação de mestrado, estudei Instituto do Negro Padre Batista. É um instituto fundado por um padre negro em São Paulo, nos anos 80. O instituto nasceu em 87, por aí. Qual é o nome? Então, Instituto do Negro Padre Batista. Chamava-se Instituto do Negro. Aí, o Padre Batista era um padre católico na Igreja Católica Praça da Sé, lá da São Paulo. Ele foi nomeado pelo bispo Dom Paulo Evaristo Arnes, para concretizar os direitos humanos. Nomeou o negro numa catedral fantástica. Então, ali, o padre, além de levar adiante, na ocasião ainda não tinha pastoral afro, mas nós tínhamos os agentes de pastoral negro, e ele funda esse instituto. O instituto capturava bolsas das paróquias católicas da Áustria e da Europa. Essas bolsas que chegavam formou uma geração de negros. Onde que iam estudar nas universidades privadas, porque na época nem tinha cota. Uhum. Quando o Padre Batista morre em 92, os jovens formados por ele assumem o instituto e rebatizam esse instituto do Instituto do Negro Padre Batista. Então, o que estou dizendo, ele tem a ver com o Olodu, Ileaê, outros espaços negros que nós temos feito. Esteve Bico, né? Esteve Bico. Então, assim, nós negros não esperamos as ações do Estado. Claro que alguém vai dizer, mas Basilele, você está ampliando muito essa definição das ações afirmativas. Se nós estamos dizendo ações que visam a integração, o bem-estar das populações que foram historicamente excluídas, nesse caso, a população negra não esperou o Estado, porque o Estado sempre agiu de forma a nos excluir. Como alguns dizem, né? O Estado brasileiro sempre fez política de cota para brancos, para o ensino superior, para a educação. Vamos pegar esses dois casos que toca nosso assunto educação. Havia a lei lá atrás que impedia negros entrar na educação. Não poderíamos nem pisar. Mas havia a lei, o chamado cota do boi, né? Para filhos de fazendeiros a engrenar no ensino superior, no curso de agronomia, veterinário. Havia cotas para branco. Uhum. Se olhar as empresas, como se organiza, olhar a política, você que vai ser nosso vereador, olhar a política, a gente percebe que
Nós somos 56% da população brasileira. Olha o governo do Bolsonaro. Você falar agora do ministro, mas a gente pode falar dele. Olha aquele governo, só tem homem branco. Agora que apareceu o negro, não, tem o outro, mas como ministro, o primeiro que está aparecendo. Sim. E olha também outros governos, quantos negros tinha. Não significa que nós não temos intelectual. Temos intelectuais de qualidade aqui no Brasil. Sim, cada um no nosso lugar. Então, essa é a direção que eu penso as ações afirmativas nessa perspectiva mais aberta. E essa definição não é só minha. Joaquim Barbosa corrobora a minha definição, onde você coloca 3 agentes: o Estado, sociedade civil e as empresas. Você falava sobre a questão de como chegamos até aqui, né? Da auto-organização, digamos assim, das comunidades negras. E aí eu lembro, ano passado, eu participei do seminário, congresso, não lembro bem agora, na UFES, representando o COINTER, né? Comitê Interreligioso de Liberdades Laicas, do qual sou presidente, em Feira de Santana, que foi o seminário Epistemologia da Encruzilhada, né? Que reconhecia o lugar pedagógico dos terreiros, né? Então, é uma comunidade que forma, que impulsiona, né? Que dá um destino, né? Então, só para dizer que tem essa discussão muito forte agora, né? Não de agora, na verdade, né? Mas a universidade agora enxerga, vê, né? Digamos assim. Só para citar um dos casos. Quando a gente fala, por exemplo, da contribuição católica, a gente poderia falar vários, e algumas pessoas até se dão conta que há, mas às vezes perspectivar isso nas comunidades de terreiro, as outras comunidades tradicionais, às vezes não vê, né? Mas acontece ali também, isso que você traz para a gente. Antes de se demitir, né, o ministro Abraham Weintraub, né, revogou a portaria que recomendava o estabelecimento de cotas na pós-graduação. Salvo engano, na UFBA, inclusive, a minha pós foi a primeira a estabelecer, né, a pós em literatura e cultura. Meu orientador era o coordenador da pós na ocasião. Esse gesto diz muito do contexto em que estamos. Né? Recentemente, até por uma ação do PSB e de outras entidades, pressionou o STF, deu 48 horas para o MEC se posicionar, e o MEC acabou retirando, né, a portaria do Weintraub, que suspendia a portaria anterior. Mas o clima, o espírito continua aí, né? A compreensão sobre as cotas, no período eleitoral, o candidato que se elegeu, né, nosso presidente atual, dizia que não era favorável, tinha todo esse contexto. Né? O que a gente pode dizer sobre a importância das cotas e da revisão? Você já começou a dizer, na verdade, né? Sobre a revisão futura pela qual elas passaram em 2022. Né? Vou trazer alguns dados aqui. Você já falou de quando a cota foi instituída, tinha ali em 2012 a meta de 50%, não é isso? De estudantes negros nas IES, instituições de ensino superior, com a previsão de revisão em 10 anos, né? Que no caso é 2022. Saiu a matéria em novembro de 2019, portanto, ano passado, dizendo: negros são a maioria pela primeira vez nas universidades públicas. Então teve uma euforia e tudo mais. Algumas matérias problematizavam, outras simplesmente davam como um grande trunfo, né? Uma grande vitória. Mas é importante pontuar, né? Também que os negros e pardos representam 55,8% da população brasileira e, portanto, por mais que sejam maioria nas universidades públicas, ainda estão subrepresentados, né? Proporcionalmente. Depois a gente tem que falar e a permanência estudantil, né? E o mercado de trabalho, né? Quer dizer, matriculados a gente tem a maioria, né? Digamos, mas quantas dessas conseguem concluir esses cursos, né? Quais são os percalços no meio do caminho para que haja uma permanência estudantil efetivamente, né? Qual é a absorção do mercado desses profissionais que nós temos aí, que são dessa geração de ampliação das universidades públicas, né? Enfim, o que é que você nos diz sobre isso aí? Bom, você colocou primeiro a questão da saída, né? O ministro saindo, ele foi logo, questão de cota. Só para mostrar a posição dele. Ele disse que não gosta de cigano,
não gosta desse negócio de povo indígena, não gosta desse negócio de povo negro, não sei o quê. Aí vai. Uhum. E a gente sabe que o presidente gostava muito dele, porque ele mostrava tudo o que ele pode Sim. no governo. Tá? Quando se nomeou o ministro agora, nós estamos aqui, todo mundo hoje vive com o Zap, essas questões. Eu estou em 2 grupos. Num grupo, agrega intelectuais negros, filosofia africana. Alguém postou, tal, e aí, como que fica? No outro grupo, com o professor da Unilab. Aí eu peguei a postagem que estava num grupo, coloquei no outro. Aí eu fiz uma reflexão, que não é minha. Alguns dizem que era Sueli Carneiro. Entre direita e esquerda, sim, eu continuo sendo negro. Aí alguém fez a postagem embaixo, dizer, desde quando o governo do Bolsonaro é de direita? Bom, a pessoa não entendeu o que eu falei. Eu não falei nada se é direita ou se é esquerda. Bozo é fascista, assim por diante. Mesmo sendo fascista, eu continuo sendo negro. Exato. Ali, volta agora para esse ministro novo que assumiu. A primeira vez que aparece é o ministro negro. Mas temos o outro que está lá na Fundação Palmares. Aí a pergunta, depois tem o Hélio Bozo. São 3 negros que parece como destaca aí. Mas de que negritude estamos falando? Essa é a questão. De que negritude estamos falando? Quer dizer, eles não vão fazer muita coisa, não. Poderia ser mesmo uma pessoa. Primeiro, o negro que está numa estrutura desse, se ele não se alinhar com esse governo, ele vai ser expulso. Portanto, são negros que congregam com essa ideologia ali, que tende a ser fascista. Isso todo mundo sabe. Então, o núcleo ideológico aponta para o fascismo. E depois eu respondi para esse professor, não sei se é professor ou professora nesse grupo nosso, mas os zaps são muito divertidos. Em 2007, quando Dilma estava caindo, entrando o governo Temer, eu escrevi um texto, mas era uma reflexão sobre a migração africana. Mas eu mapeava o comportamento dos governos. O governo Temer era visto como do centro, de direita. Mas eu estava dizendo naquela ocasião que nós temos uma ala dentro do Congresso brasileiro definido como extrema-direita, que era o grupo ligado ao Bolsonaro, na época quando ele era deputado, e depois presidente. Em 2008, eu ia dar uma palestra lá no Canadá, ia falar do governo brasileiro, ia falar do PT, ia falar do Temer e do Bozo. Mas em 2008 a gente não tinha muito clareza daqueles discursos dele solto, né? Não dava como definir ele muito bem. Mas em 2020 a gente sabe. Então, assim, alguns elementos, governo fascista, extrema-direita, não gosta de mulher, não gosta de negro, não gosta de índio, não gosta de imigrante, não gosta da natureza. Antiecológico. Isso está posto, dá para ver nesse governo. Então, quando o ministro está saindo, ele deu o recado. Foi atacar as cotas de pós-graduação. Isso também é sinalização que, espera aí, vai chegar o debate se acaba com cotas ou não, quando vai expirar. Quando vai expirar. Então, haverá embate. Só que, talvez foi uma maneira dele não se distrair, porque ele estava fugindo, parece que fugiu do país. Exato. Foi tocar num assunto que é muito sensível para nós, população negra. Ele saindo, logo cancelou cota. Pode ser para desviar a atenção. Ao mesmo tempo que a família do presidente está sendo bombardeada com os problemas com os filhos. Mas, deixando isso, ele tocou numa coisa que ele acredita. Ele não acredita em cotas. Certo? Aí passa algum tempo, o Bozo colocou negro. Primeiro recuou a partir desses questionamentos e depois ele nomeia um ministro negro. Olha a contradição. Só que a história continua e a gente sabe. Eles estão alinhando com ele. Então, assim, a cota vai acabar. A gente sempre diz, política de cota são sempre provisórias. Então, vai chegar o período, você tem que avaliar se conseguiram atingir suas metas. Eu digo o seguinte. Você viu aquele discurso. Agora tem negros são maioria na universidade. Que negócio bombástica.
A gente que circula na universidade não vê pessoas negras, não. Aumentou o número, sim. Mas não chegou a igualar os brancos, não. Nem ultrapassar os brancos. Os negros tendem a ser mais uma parcela em ciências humanas. Não estamos nas ciências duras. Não estamos na medicina, não estamos na física, não estamos na química, no curso de direito. Os cursos tidos como nobre, não estamos. Então, é uma notícia que é falsa, essa notícia. Não se verifica. Agora, cotas são provisórias. São provisórias quando atingirmos a igualdade. Quando a política de cotas contemplar a representatividade que nós temos na sociedade. 55,8 significa 56% da população. Sim. Ali, as pessoas que estão nos ouvindo, porque nós temos um trabalho, por quê? Senão teremos muitos negros como o Hélio Bósio e esse que acabou de entrar. Pessoas negras que trabalham contra a sua população. Como dizia como chama ele, o negro que escraviza o negro não é meu irmão? Solano Trindade. Sim. Negro que escraviza o outro negro não é meu irmão, não é minha irmã. Então a gente sabe que isso aí só carrega melanina, mas é uma identidade negra, essas pessoas não têm. Porque uma pessoa negra não pode agir contra a sua população. Não deve fazer isso aí. Outra coisa para finalizar aqui, vamos fazer a diferenciação entre política de ações afirmativas e cota. A gente já definiu as políticas de ações afirmativas, que visa promover os direitos humanos, o direito à educação, o direito à saúde, o direito ao mercado de trabalho para essas populações que não tiveram oportunidade. E trata-se também de política de reparação de uma injustiça histórica. Sim. Cotas é uma modalidade de ações afirmativas. É uma das modalidades, não é a única. Quando a gente fala modalidade, é uma das formas, é um meio, entre outras, de ações afirmativas. Quando você fala de política de cota, você determina porcentagem dentro de uma realidade. Vamos dizer, por exemplo, no ensino superior. Você pegava o ensino superior público, você tinha 80% de branco. Estamos aqui na Bahia. Você vai na UFBA aqui, se a população negra é quase 80% no estado, não chegamos à maioria. Deveria ter 80% de negro na UFBA, na UNEB e outros lugares, que não tem. Isso significa que tem um problema. Agora, veja só, aqui te passar o contrário. Quando você vai na Unilab, os alunos chegam a 99% de negros e negras. Estou falando da Unilab Bahia, não necessariamente do Ceará. Aí sim, Unilab de São Francisco do Conde é uma ação afirmativa viva, sem contradição. Disso que estamos falando. Desculpa aí. Essa sua fala é muito interessante porque quando saiu essa matéria, na minha celebração do domingo seguinte a essa matéria, eu coloquei no culto, né, na celebração, olha, temos algo importante a celebrar e tal. E aí uma pessoa da comunidade reagiu. Bem, mas não é bem assim não. A celebrar, mas nem tanto. E aí disse isso tudo e um pouco mais, né, do que você falou aí. E aí é interessante que você está dizendo, a gente tem que olhar essa notícia e segmentar, né, qualificá-la, né, olhar mais de perto. Porque se a gente vê em números absolutos, tá tudo uma beleza, né? Mas quando a gente vai segmentar isso, não é verdade, né? Existem redutos, né? Trincheiras levantadas para que não entremos, né? Isso aí é imprescindível a gente pensar. Sem falar no que a gente tinha dito da questão da permanência, né? Eu vi que a permanência estudantil que é muito dificultada para algumas pessoas, né? Se já na educação básica a gente tem esse problema de evasão escolar, por exemplo, né? Na educação básica, né? Que já está mais universalizado, a gente tem um problema gravíssimo de permanência. Imagine na universidade, né? O Wellington colocou uma questão aqui para a gente. Eu vou pegar. A gente tem 15 minutos ainda dessa live, né? Desse bloco. Sim.
eu vou pegar duas perguntas que ele fez aqui. Uma é, como pensar o papel dos coletivos negros nas universidades e sua atuação na produção da ciência? E a Uhum. outra questão é pensar em articulações entre minorias e alianças nesse contexto político. Não sei se dá para articular uma coisa com a outra aí, mas... Dá. É. Assim, ó, o papel do movimento negro, nós pessoas negras, nossas organizações são, não vou dizer, umas das melhores que tem no Brasil, a população negra. E veja aí, não temos meio, não temos dinheiro, mas o que a gente fez nesse país, o Estado brasileiro deve nos pagar. Porque somos a contribuir para a democracia brasileira. Uhum. Somos nós a querer melhorar o bem-estar de todo mundo. Só falando na atualidade, mas deve nos pagar desde o passado. Porque todo esse país somos nós a construir. Nossos avós, com seu sangue. Entende? Então, a organização negra é assim. A gente se organizou a tal ponto que a agenda que nós colocamos no campo da educação, política de cota, que eu vou chamar, na minha tese, eu chamo, na minha tese, aqui como no meu livro sobre a dimensão mais civilizatória das ações afirmativas, é que aponta para um Brasil da sua diversidade, um Brasil que se encontra consigo mesmo, nessa dimensão mais da humanidade, na ampliação de direitos humanos, e a movimentação da população negra. As organizações de fora e por dentro. Você vai ter uma juventude negra também que está nas universidades. Por isso conseguimos aprovar política de cota, ações afirmativas, assim por diante. Agora veja só, uma coisa interessante, Adriano. Quando a gente analisa a política de cota, não esqueça de ProUni, tem ProUni também. O ProUni, ele nasce dentro do debate de cota. Isso também vem na minha tese, outras pessoas também vão escrever. O que acontece? Lula não conseguia aprovar na época a lei de cota, né? A lei de cota que veio logo junto com a Dilma. A lei 12.711. Ele não conseguiu aprovar, mas a Dilma conseguiu. Demorou muito. Começou lá nos anos 99. Vai se aprovar em 2012. Mas, durante o governo Gero, o Tarso Gero, aí começou o debate. O que a gente faz? Não, vamos fazer o seguinte. Vamos dar o dinheiro para as universidades particulares, para criar vagas, assim por diante. Mas aí, algumas organizações negras, Educa Afro e outros coletivos, sim, fazem pressão, apresentam uma proposta sobre o ProUni. A gente conhece, o DEM foi contra, não sei quem. Hoje, a política de ProUni é uma das políticas mais sucedidas. Exato. Mas quem são os beneficiários de ProUni? Negros e brancos. Todo mundo beneficiou. E, de novo, uma coisa que não se fala. Quando começamos o debate, nós queríamos cotas raciais, né? Cotas étnico-raciais. Uhum. Contemplando as populações indígenas e as populações negras. Porque somos nós a ser discriminados e discriminadas por questão da nossa cor. O nosso pertencimento étnico-racial. Aí o debate vai. Resultado, se fala de cotas sociais e cotas raciais. Isso está na lei. Então, cota beneficia jovens brancos que tiveram uma trajetória no ensino público. Também é um critério. Mas é também aqueles que se autodeclaram de indígena ou de negros. Negros, entenda-se sempre, pessoas pretas ou pardas. Então, quando você olha o resultado, tem mais gente que entraram via cota social e, entenda-se, pessoas brancas. Portanto, nós negros fomos mais solidários do que qualquer pessoa nesse país. Isso que você fala é muito interessante, porque um grande manifesto que saiu esses dias, né, da Coalizão Negra por Direitos, você deve ter acompanhado, colocou um grande chavão dizendo, olha, com racismo não há democracia. Né? Quer dizer, a gente tem construído a democracia no país na luta contra o racismo, e isso gera uma série de benefícios para além da comunidade negra no nosso país. Né? E aí, essa coalizão negra por direitos coloca bem no coração da sociedade brasileira isso.
olha, com racismo não há democracia. Se a gente não lança o olhar para combater de diversas formas o racismo, vai continuar havendo a democracia fragilizada, né? Porque o último rincão, digamos assim, Uhum. de, de, de impossibilidade da democracia é justamente o fato de continuar a haver uma hierarquização dentro da sociedade brasileira de quem pode ou não pode acessar direitos. Não é? Sim, sim. Uhum. Esse manifesto é fundamental. Acho que ele tem indicações muito concretas, né? Que acho que isso vai gerar Uhum. coisas muito boas se a gente consegue vencer essa batalha que a gente está aí agora. Quem não conhece, Uhum. depois procura lá. O nome do site é Com Racismo Não Há Democracia.org.br. Está lá o manifesto, assinado por uma gama de instituições, pessoas. Acho que vale muito a pena ver. Bem, nós temos 9 minutos aqui Uhum. dessa nossa live. Mas deixa eu pegar o gancho dessa questão que você colocou. Sim, Ele é muito importante, porque hoje se debate o racismo estrutural. É? Mas exato. esse debate, ele tem que ir também numa perspectiva da interseccionalidade. Raça, gênero e outras categorias. Mas eu entendo que raça é estruturante. Porque quando a gente discute raça e racismo, vai beneficiar a maioria da população, essa população é negra, indígena, homens e mulheres, negras e negros, como homens e mulheres indígenas. Aí você se Sim, atinge uma maioria da população. Esse debate, na minha tese, apareceu. Eu gosto do sociólogo e economista negro, chama-se Marcelo Paixão. Aí, na formação dele de economia, ele traz o economista brasileiro. Eles não discutem a raça, o racismo, como parte da economia. Aí, num artigo muito interessante, ele faz a pergunta: a raça tem tudo a ver ou nada a ver com a economia, com o desenvolvimento econômico do país? A resposta tem tudo a ver. Porque quando as pessoas negras, que é a maioria da população, têm acesso à renda, ao emprego, você vai ter mais gente para ter o poder de compra. Diga-se Lula, né? Lula apostou nessa política quando exato. estabeleceu a política de Bolsa Família. Esse é um debate entre economistas. Transferência de Você, renda, né? transferência de renda, pratica uma política de transferência de renda para ter mais gente ter acesso ou não. E assim a gente tivemos alguns exemplos práticos que apontam aí, só para concordar que sim, raça e racismo são temas que precisamos discutir, e quando a gente faz uma discussão qualificada, amplia a democracia e os direitos na nossa Sim, sociedade. Uhum. é verdade. Então, as duas próximas perguntas têm a ver um pouco a gente descendo para a educação básica, relação da Uhum. Unilab com os municípios em torno. Não temos pergunta aqui agora, eu vou encerrar, a gente tem ainda 7 minutos dessa live, né? Eu vou encerrá-la e vou abrir o outro bloco com duas perguntas finais, né, desse nosso bate-papo aqui. Então, quem está acompanhando, eu peço que permaneça aí com a gente, viu? Vamos fazer essa conclusão e a gente quer muito ter vocês aqui com a gente. Caso você não possa ficar, né, essas lives vão ficar salvas aqui no Instagram, e depois eu também estou colocando no meu canal no YouTube, Adriano Portelas, né, no plural, o S é dos Santos, né, então Adriano Portelas, você pode procurar lá. E antes de derrubar essa live aqui, pedi para você dizer o título de suas teses, que você mencionou, mas de sua tese, mas você não Sim, disse. sim. A tese chama-se Repensar o Multiculturalismo e o Desenvolvimento no Brasil. É? Virou livro, 2 volumes. Depois tem também o meu livro sobre filosofia do Ubuntu, valores civilizatórios das ações afirmativas para o desenvolvimento no país, aqui no Brasil. Agora, faltando 2 minutos, quando a gente debate ações afirmativas e a questão de cotas, o grande debate hoje tem sido a questão de heteroidentificação, por causa de fraude. Né? Exato. Pessoas brancas roubando as cotas. Uma política voltada para uma população que sempre sofreu, e as pessoas sem moral, sem ética, alguns até para sabotar, para desfazer essa política aí.
né? Então, isso aí é um tema muito sério. Né? E agora, as experiências de hetero-identificação, que se monta comissões para fazer, visa sempre a justiça social, a justiça racial, para essas populações que sempre sofreram no nosso país. Eu coloquei lá no meu Facebook, né? Mas recomendo muito bem a revista da Associação Brasileira de Pesquisadores Negros e Negras, revista ABPN, publicou em 2019 um dossiê chamado A Importância das Comissões de Heteroidentificação para a Garantia das Ações Afirmativas destinadas aos negros e negras nas universidades públicas e brasileiras. Vale a pena ler lá, especialmente o texto da professora Nirma Lino Gomes. Belíssimo texto, para a gente entender a situação atual. Nesse contexto aí, inclusive ontem, ou foi anteontem, a professora Denise Carrascosa, que é lá da pós-graduação de letras da UFBA, né? Trabalha com pessoas encarceradas, ela disse, olha, estou achando lindo esse burburinho por conta da questão do racismo no Brasil, por parte das pessoas que estão dentro da universidade e fecham os olhos para as fraudes no sistema de cotas universitário. Então ela descascou lá no Face, sem dó nem piedade. Mas é importante dizer isso porque a gente tem diversos tipos de fraude. Né? Eu lembro de um caso que, concurso público, o menino fez um bronzeamento artificial e foi lá para se apresentar à banca, né? De heteroidentificação. E aí foi aprovado, né? Mas depois houve uma denúncia e o Fantástico foi apurar. Depois eu lembro casos de concurso em que então, são tantos números de vagas, daria direito à cota étnico-racial. Mas para que não tenha cota étnico-racial, selecionam o concurso em 2 etapas, então não se tem direito às cotas. Então nós temos diversos tipos de mecanismos para burlar, não é? As coisas não estão pacificadas, não é bem recebida, é mero engano de quem acha que a gente atingiu o que precisa atingir. Né? Que são comportamentos racistas. Comportamentos racistas que visa a manter status quo. Significa manter o negro no lugar que está. Não dar oportunidade para a população negra ir para frente. Temos que combater isso. Ok. Gente, então, segura aí que eu vou encerrar essa live e puxar o segundo bloco com mais 2 questões para o nosso convidado. Permaneça aí, por favor.